educação brasileira e como que essa história influenciou na organização das escolas como nós temos hoje. Então nós vamos começar lá do período jesuítico, né, quando os jesuítas chegaram ao Brasil com o objetivo, com a intenção aí, num momento educacional, vamos dizer assim, né, com a intenção de catequizar os índios. Então, eles tinham a intenção de trazer para os índios uma doutrina, que era a doutrina religiosa cristã, e para isso eles precisavam alfabetizá-los para ficar mais fácil a comunicação. Então, nós partimos de um momento onde a educação ela foi imposta, ela foi colocada. E ela foi colocada com alguns objetivos muito específicos, bem ligados à religião. Depois nós passamos por um momento com o Marquês de Pombal, que ele expulsou os jesuítas do Brasil, e ele foi o que constituiu o chamado subsídio literário. É até uma parte da história, né, bastante, vamos dizer assim, engraçada, se nós pensarmos a relação desse subsídio, desse imposto, com algo que nós temos muito pejorativo hoje, né? Quando a gente vai falar que alguma coisa vale muito pouco, às vezes a gente fala, olha, mas isso vale um dinheiro de pinga, por exemplo, né? Mas, na história da educação, o primeiro imposto, que foi o subsídio literário, ele era um imposto recolhido para a educação a partir da venda da aguardente, do vinho e também do vinagre, né? Então, o primeiro imposto que veio aí para contribuir com uma educação que se desejava pública, né? Uma educação que o Marquês de Pombal trazia como laica, ele veio a partir desse imposto. Então, foi o chamado subsídio literário e foi com o Marquês de Pombal também que vieram as aulas régias, né? Que as aulas seriam regidas por alguém que era o chamado professor. Então, nós passamos por alguns momentos, né, na história da educação do Brasil, né? Nós tivemos o primeiro concurso para professor público, né? E esses professores, eles iriam ministrar ou eles iriam reger aulas nas suas próprias residências a partir de uma autorização da supervisão. Porém, esses professores que fizeram esse concurso público, eles só foram nomeados em 1774. Então, entre o concurso e a nomeação demorou um tempinho. E essa nomeação ocorreu no Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil. Então, os outros estados ainda não tinham acesso a esse professor que era contratado pelo governo, por exemplo, né? Mas essa questão, ela sofreu uma série de influências, principalmente da elite, né? Porque a elite ela não aceitava esse oferecimento dessa educação pública para todos. Então, a elite, ela contratava professores para os seus filhos. Então, aí a gente já começa a perceber uma diferença, né, na organização da educação pública e de uma chamada educação particular, por exemplo, né? Nós também tivemos, nesse período, bastante resistência dos religiosos, porque a política desse momento queria uma educação laica, uma educação que não trouxesse os pressupostos, as ideias, ou que uma determinada religião pregava ou não, né? E aí, nós vamos começar a conversar um pouquinho dessa organização, porque nesse primeiro momento, era chamado de etapa inicial os estudos menores. Então, as primeiras etapas de aprender a ler e a escrever eram chamadas de estudos menores, e aos poucos foram sendo introduzidas disciplinas relacionadas a humanidades, que envolviam a gramática latina, o grego, né? Formas de dominar a língua, até porque se nós tivéssemos um povo que falasse a mesma língua, em termos governamentais, isso poderia trazer uma certa facilidade, né? E aí, nós vamos nos deparar com uma situação aqui no Brasil que nós não tínhamos professores com formação. Alguns letrados eram padres, por exemplo. Então, como que nós iríamos organizar essas aulas régias se nós não tivéssemos pessoas que tinham uma formação para tanto?
E aí é interessante que os professores naquela época, eles ganhavam os títulos de nobreza. E para reger essas aulas, né, eles ganhavam enquanto benefício, por exemplo, a isenção de alguns impostos que eram cobrados na época. Então eles ganhavam o título de nobreza e também a isenção de alguns impostos. E foi em 1777 que nós tivemos aí as primeiras aulas públicas de uma forma mais efetiva. E já nessa época, as pessoas que se habilitavam a reger essas aulas públicas já discutiam a questão da valorização desse profissional, a valorização do salário desses professores. Mas foi a partir de 1808, com a vinda da família portuguesa, a família real portuguesa para o Brasil, que nós tivemos aí um impulso em termos educacionais, porque foi criada a imprensa régia e também o Museu Real, né, com o objetivo de propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais aqui no Brasil,